Odislan, boa noite. Tá me ouvindo, Odislan? Dá um like, um joinha aí, se estiver ouvindo direitinho, por favor. Mário. Adriana Góes, boa noite. Vamos todos chegando para a nossa live do Evangelho deste domingo. Nosso amigo Tiago. Valeu, Odislan. Show! E que até o cachorro estão ouvindo, né? Vamos dar mais uns 30 segundinhos para poder dar o horário das 20h30, que é para a gente começar. É o tempo que o pessoal vai entrando aí na live. Pronto, batemos o horário das 20h30. Queria dar boa noite mais uma vez a todos vocês. A Ana Kleber, que está entrando agora também. E eu acho um tema interessante para hoje, a gente tratar ali do capítulo 6 do Evangelho, que é o que fala, que tem o título de Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. De que esse capítulo trata? O que o núcleo desse capítulo quer nos dizer? Certamente é a respeito da reencarnação, né? E aí, pegando pelo título, ele diz: Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que é esse reino de Deus? Vocês já pararam para pensar, para refletir? Será que é um jardim, um gramado bonito que nos espera depois que a gente desencarna, cheio de cachoeiras, flores, com muita paz, muita tranquilidade, descanso? Será que isso é o reino de Deus? Eu enxergo o reino de Deus como um estado da paz da nossa própria consciência. Isso é estar em paz com Deus. É nós termos o sentimento de dever cumprido, que nós fizemos o melhor que podíamos em determinadas situações, que tomamos as melhores, fizemos as melhores escolhas. Isso é estar ao lado de Deus. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí, entrando no assunto da reencarnação, o que é essa tal de reencarnação? A doutrina espírita ela nos ensina que é um processo em que nós alternamos experiências na carne e experiências na erraticidade, no momento que não estamos encarnados. E a reencarnação, ela não é uma invenção da doutrina espírita. A doutrina espírita ela veio apenas tirar aquele véu que encobria a visão do ser humano sobre reencarnar durante muito tempo. Já a vida, o sentimento de vida após a morte, ele também não é uma coisa nova. Só os povos antigos, a gente lembra dos egípcios e de outros povos da antiguidade. E a reencarnação, o Evangelho, ele nos deixa claro que até mesmo os judeus já tinham uma certa noção na época de Jesus, mas sob outro nome, ressurreição. Porque os judeus não tinham acesso às informações que hoje nós temos graças à revelação da doutrina. Eles não tinham tanta noção do mecanismo da reencarnação como nós temos hoje. A literatura espírita ela é muito rica
para nos falar o papel da reencarnação no nosso processo evolutivo. Mas todos nós reencarnamos? Quantas vezes nós já reencarnamos e temos ainda de reencarnar? Certamente que todos nós reencarnamos. Agora, quantas vezes e há quanto tempo? Isso aí só depende da gente. Alguns, dependendo das suas escolhas, como reflexo do próprio livre-arbítrio, vão ter que reencarnar mais vezes, por mais tempo, aqui na Terra e em outros mundos. Outros vão conseguir pular algumas etapas, né? Pular alguns degraus, de acordo com seu desenvolvimento moral e intelectual. E aí, o Evangelho, o Livro dos Espíritos e as demais obras da doutrina nos falam sobre a necessidade da reencarnação. Por que nós temos que reencarnar? Todos nós fomos criados, como sabemos, simples e ignorantes, né? E aí fomos dando passos ao longo da escala evolutiva, de acordo com as nossas escolhas, cumprindo a lei de causa e efeito, que está intimamente ligada com a reencarnação. E o Evangelho e o Livro dos Espíritos, eles são muito assertivos e muito diretos em relação à definição da necessidade da reencarnação. Os Espíritos nos ensinam, quando Kardec perguntou a eles, que a necessidade da reencarnação está em cumprir os desígnios da providência e desenvolver a nossa inteligência. Porque quando a gente desenvolve a nossa inteligência, lado a lado a isso, nós vamos desenvolvendo a moral. Vamos tendo cada vez mais noção do que é o certo e do que é o errado, de acordo com os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus. Então, são dois pontos principais. Ajudar nos desígnios da providência, que para nós, hoje, de acordo com o nosso conhecimento, se resume a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E também a nossa evolução particular de cada um. Mas, com certeza, nós mesmos, ou algumas pessoas do nosso ciclo social, reclamam muito desse negócio de ter que reencarnar. Mesmo os que já têm algum conhecimento sobre isso. A reencarnação será um castigo ou será uma oportunidade? Ora, para aqueles que não atentam muito para a verdadeira vida, para o que é a vida espiritual, e para o fato de que o processo reencarnatório ele é um processo transitório, nós não vamos ficar reencarnando para sempre, ou aqui na Terra ou em outros mundos. Mas, enquanto nós não utilizarmos essas oportunidades que nós temos para o nosso próprio crescimento, nós vamos postergando e cada vez mais necessitando reencarnar. Quem considera a reencarnação um castigo, que considera essa experiência corporal como um castigo, certamente
ou não tem conhecimento sobre a vida espiritual, ou está tendo uma percepção um pouco equivocada sobre a vida material e a vida espiritual. Quem é eterna é a vida espiritual. A vida material do corpo que perece, ela não é eterna, ela é transitória. E aí, quando nós conseguimos enxergar a reencarnação como uma oportunidade de crescimento, com certeza nós conseguimos levá-la de maneira mais leve, mais tranquila. Até porque nós temos o auxílio dos bons espíritos, Jesus está conosco todos os dias, a equipe de Jesus está conosco todos os dias. É certo que atualmente a filinha para reencarnar deve estar bem grande, porque antigamente todas as famílias tinham muitos filhos. Hoje em dia isso não acontece mais. E existem experiências que são necessárias para o nosso crescimento, que não ocorrem apenas lá no estado de erraticidade, que é aquele momento entre uma encarnação e outra. É necessário que nós reencarnemos, porque só nas dificuldades da matéria é que nós vamos desenvolver a nossa inteligência, é que nós vamos treinar a nossa moral através do livre-arbítrio que nós temos. É aí que nós vamos acumular bônus, ou podemos acumular ônus também, né? Então, nós temos que enxergar que a vida espiritual é como se fosse um livro, que ela é eterna, ela não tem fim. E cada capítulo, cada página desse livro espiritual é uma encarnação. Então, a verdadeira vida não é essa que nós temos. E quando nós tomamos consciência disso, nós passamos a enxergar a reencarnação como uma bênção que Deus nos concede para que nós possamos crescer, para que nós possamos acertar os nossos erros do passado, as nossas dívidas e tudo mais. Então, já chegando próximo ao fim, eu quero deixar aqui uma reflexão para todos nós fazermos hoje à noite. O que nós temos feito da nossa atual encarnação? Será que nós estamos aproveitando? Será que nós estamos passando nas provas das séries do colégio? Ou será que nós estamos reprovando e vamos ter que repetir a série que estamos atualmente? Então vamos pensar nisso, porque refletir sobre o nosso papel nunca é demais. Nos ajuda a dar um passo à frente e a reconhecer as atitudes que talvez estejamos tomando e não estão sendo muito corretas aos olhos de Deus. Agora eu tenho certeza que muitos aqui desse grupo fizeram uma coisa muito boa há 2 anos. Boa para vocês e boa para mim. Eu queria só lembrar rapidinho, amanhã, dia 6 de julho, estará fazendo 2 anos que eu passei por aquela cirurgia no coração, aquela segunda. E eu soube e eu tenho certeza que muitos de vocês da Casa de Francisco emanaram muita energia positiva. Todas as preces de vocês me ajudaram a vencer aquela prova daquele momento. Me ajudaram a ter paciência, a entrar em sintonia com o divino e diminuir as minhas dores. Então, naquele momento, vocês aproveitaram a encarnação, ajudando alguém através de preces. E assim nós podemos fazer, seja com a palavra amiga, seja com a cesta básica,
seja com o ouvido amigo ou com o ombro amigo. Então, meus irmãos, muito obrigado por todas as preces. Muito obrigado pela audiência de hoje. E vamos lá, não vamos esmorecer diante das dificuldades, não. A reencarnação é uma oportunidade. Muitos de nós imploramos para podermos estar aqui nesse momento. Então não vamos jogá-lo fora. Valeu, um grande abraço a todos, boa noite, boa semana, paz e bem.